Furto privilegiado, então, tem como o objeto o valor da coisa subtraída, o valor da coisa furtada. Deve haver uma primariedade, que nós já falamos no bloco passado, blocos mais curtos para que você tenha uma facilidade no estudo. E agora, pequeno valor, é aquele que não ultrapassa um salário mínimo. Observação número 1. Quando pequeno valor é diferente de valor insignificante. Por quê? Retira a tipicidade material enquanto aqueles apenas diminui. Quando nós falamos de furto privilegiado, quer dizer que haverá uma causa de diminuição de pena, porque o indivíduo é primário e a coisa é de menor potencial. A coisa tem um valor baixo reconhecido para o STF. Quando nós falamos furto de bagatela, é uma atipicidade material. Não haverá crime nestas condutas. Tem o nome de furto, mas esse furto de bagatela não é crime. Então, como que ficou? Observação número 1. Pequeno valor é diferente de valor insignificante, pois este retira a tipicidade material, enquanto aqueles apenas diminui a pena. Observação 2. Princípio da insignificância. Quando é que nós temos o princípio da insignificância para o STF? Quando houver mínima ofensividade da conduta, ausência da periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, ou seja, até 20% do salário mínimo. Então, se eu tenho todos esses requisitos juntos e um reconhecimento de 20% do salário mínimo sendo prejudicado para aquela vítima e ainda assim ela consegue suportar, porque se a vítima não conseguir suportar nem 2, 3 reais, 4, 5 que seja de prejuízo, não temos o princípio da insignificância da bagatela. Além da consignante aqui de 20% do salário mínimo, a vítima pode suportar aquele prejuízo. Como, por exemplo, lá as Casas Bahias, consegue suportar 150, 100 reais, 200 reais que seja, de acordo com os 20% do salário mínimo na data do fato, do prejuízo. Então, furto privilegiado é a coisa de pequeno valor e o indivíduo ainda é réu primário, desde que não ultrapasse um salário mínimo. Um salário mínimo para o furto privilegiado é maior do que o princípio da insignificância e da bagatela. Furto de bagatela. Furto de bagatela não é crime, é um reconhecimento jurisprudencial, doutrinário, reconhecido pelo STF de acordo com esses 4 requisitos aqui, que devem estar juntos e tem como parâmetro até 20% do salário mínimo. O privilegiado, o indivíduo tem que ser primário e o pequeno valor não pode ultrapassar um salário. Veja, o privilegiado é crime, é uma causa de diminuição de pena, desde que o indivíduo seja primário e o valor não supere um salário mínimo, independente da vítima, independente do poder aquisitivo e econômico da vítima. Já no furto de bagatela, é um reconhecimento jurisprudencial que vai tirar a tipicidade. Nós teremos aqui uma atipicidade material. Então, o princípio da insignificância e da bagatela, o furto de bagatela, para o STF é mínima ofensividade da conduta, ausência da periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, de acordo com o salário mínimo que não supere 20%. Beleza? Vamos evoluir. Furto qualificado. O que consiste o furto qualificado? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido em
4 incisos. Inciso 1, destruição ou rompimento de obstáculos. Quebrou uma porta, quebrou um cadeado, quebrou um vidro. Desde que este obstáculo esteja entre o objeto querido e a pessoa. Quebrar a janela, o vidro de um carro, para entrar nesse carro e subtrair esse carro, levar este carro embora, furtar este carro, não é a qualificadora, porque o próprio bem era o objeto. Diferente de quebrar a janela de um comércio para levar uma televisão. Exemplo. 2. Abuso de confiança. Aquela pessoa era acima de qualquer desconfiança, acima de qualquer suspeita, porque era um amigo íntimo, tinha fluência na casa, podia entrar e sair a hora que quiser, não levantava suspeita. E de acordo com a confiança, aquela pessoa, aquele amigo, brother, aquela pessoa ao qual não havia suspeita nenhuma, e toma cuidado com a empregada doméstica, que nem sempre, às vezes, nós temos a confiança na empregada doméstica e essa não pode ser utilizada como qualificadora. Fraude, e a fraude ela faz uma confusão com o estelionato. Por quê? No estelionato existe a entrega do bem, a entrega da coisa, sendo que a vítima entendeu que havia uma licitude, uma lisura naquele negócio praticado. No furto mediante fraude, a vítima não entrega nada. Quem faz a subtração é o gatuno, é o furtador, é o ladrão, é agora o criminoso do furto. Porém, ele consegue dissimular, ele consegue ludibriar, enganar esta vítima para que ela não perceba em qual situação ela se encontra. Como, por exemplo, alguém que se diz ser recenseador do IBGE, para entrar na casa de uma pessoa e subtrair ali um relógio, um celular. Ou dizendo ser da empresa de energia elétrica, instalador de telefone. Então essa pessoa utilizou de fraude. Escalada e destreza são habilidades e esforços fora do comum. Um homem gato, por exemplo, né? Aquele escalador de sacadas, aquele indivíduo que consegue escalar a sacada de um prédio. Já nós estávamos comendo, minha esposa falou assim, esse prédio aqui já foi assaltado pela sacada. Eu fiquei imaginando como que alguém escalou um prédio e entrou pela sacada e conseguiu entrar e sair de lá levando os bens ainda. Veja, isso é alguém que tem uma habilidade, uma destreza fora do comum. Então ele utilizou de escalada e ainda utilizou de uma destreza, uma habilidade que só ele poderia fazer. Como o punguista, levar uma carteira de uma pessoa, subtrair uma carteira de uma pessoa sem utilizar de violência ou grave ameaça, sem que essa pessoa percebesse. O verdadeiro mão leve, o trombadinha, né? O bate-carteira. Chave falsa, a verdadeira, a vulgo micha, é uma chave assemelhada. Não pode ser uma cópia fidedigna da verdadeira, da original. Aqui deve haver o emprego de um objeto que faça uma abertura e que abra uma porta ou várias portas, utilizando aqui de um meio genérico. Não pode ser a própria chave reproduzida, refeita em outro lugar, refeita com outro objeto. Concurso de pessoas. Quando houver duas ou mais pessoas, ainda que um dos autores seja inimputável, estará configurada esta qualificadora. Parágrafo 4A, ainda falando de qualificadoras. Vamos tentar fazer uns blocos mais leves, mais rápidos, para que você possa ir estudando, para não se tornar tão enfadonha e cansativa nossa aula domiciliar. Parágrafo 4A. A pena é de reclusão
de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Essa foi uma introdução de 2018 por aqueles altos números de crimes de arrombamento de caixa eletrônico, de estouro de caixa eletrônico no período noturno, utilizando de explosivos, né, explodindo caixa eletrônico. E aí a Associação dos Bancos, né, a Federação dos Bancos, cobrou o posicionamento do Legislativo, do Congresso Nacional, que votou favorável à inserção, colocou aqui, introduziu nas qualificadoras, o rol de qualificadoras, o parágrafo 4º, que diz sobre o emprego de explosivo. Então nós temos aqui que saber qual é o conceito de explosivo para nós. Se a tela me ajudar aqui, né? Vamos lá. O que é explosivo? É a substância ou artefato que possa produzir explosão, detonação. Para ser considerado artefato explosivo, é necessário que ele seja capaz de gerar alguma destruição, de acordo com o que o STJ já nos disse. Ainda, qual é o objetivo declarado desse novo parágrafo? Foi o de punir com mais rigor os furtos realizados em caixas eletrônicos localizados em agências bancárias, lotéricas, estacionamentos comerciais. Isso porque tem sido cada vez mais comum esse grupo de criminosos assim, que durante a noite explodiam caixas eletrônicos para dali retirar o dinheiro depositado. A Lei 13.654 de 2018, será que essa nova qualificadora atendeu o seu objetivo? Vamos fazer uma sominha aqui, vamos fazer uma continha aqui e eu te convido para a nossa próxima aula, beleza?